vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar. Pois o sangue de Jesus é que tem o poder.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus, Ele é Jesus, o amor verdadeiro que o homem pode ter.
Irmãos, a paz do Senhor, hoje dia 4 de maio de 2025, estamos dando início ao nosso programa das 15 horas. Pela manhã já tivemos a Escola Bíblica Dominical, já tivemos alguns vídeos e agora é a nossa vez de conversar um pouquinho mais sobre os assuntos. O preparo da igreja para o arrebatamento é o nosso tema. O assunto mesmo, os marcadores proféticos que se repercutem, reverberam no meio da igreja. Apocalipse 2 e 3 são os textos que nós vamos estudar. Mas antes eu queria apresentar a vocês Daniel Fajoli Prus, da igreja de Coelho da Rocha. Pastor Michel. Seu pai, né? Isso. Nós somos João de Meriti. São João de Meriti. Reinaldo Maciel dos Santos Lima, da igreja de Coelho da Rocha. Coelho da Rocha. Os dois diáconos, não é isso? Sim, Então, correto. vamos dar início então às perguntas e depois vamos começar ao trabalho. Lendo Apocalipse, capítulo 2 e 3, identifique em cada carta a ênfase histórica. Isso é muito importante, tá? Vocês dois. Nós vamos ver a ênfase histórica que levou o desvio da igreja, o desvio doutrinário da igreja, quando a igreja deixou de ser profética para ser histórica, tá? Nós temos aí alguns vídeos, mas primeiro a igreja de Éfeso, a Zilza Silva, da igreja de Formiga, Minas Gerais. Nós vamos assistir e você dá continuidade, tá bom? Nós podemos ver que a igreja de Éfeso, ela era uma igreja firme na doutrina, ela realizava a obra do Senhor, a obra de Deus com excelência, e ela era uma igreja digna até de vários elogios. Mas quando nós lemos Apocalipse capítulo 2, versículo 4, que nos diz claramente assim: tenho contra ti que deixaste a tua primeira caridade, ou seja, o primeiro amor. Então, neste ato, essa igreja, ela abandona o profético. Por quê? Para viver ali, para permanecer ali, ela jamais poderia esquecer, abandonar o primeiro amor, aquilo que havia aprendido do Senhor. Sabemos que em Éfeso estava ali todo o desenvolvimento político, cultural, uma cidade cheia de idolatrias, de toda sorte de impureza, de imoralidade, idolatrias, ocultismo. Então, ser cristão em Éfeso era prova de fé, era prova de amor principalmente e de paciência, porque aqueles que entenderam ali o profético, o primeiro amor, eles tinham que vigiar para não sofrer os maus danos, para não serem contaminados, ou seja, para não serem contaminados com toda sorte de espíritos malignos que escravizavam ali os habitantes de Éfeso. Nós vemos ali, quando nós pegamos a palavra do Senhor e lemos em Efésios, capítulo 3, do versículo 14 ao 19, nós podemos ver o apóstolo Paulo preparando ali os cristãos ali daquela época de Éfeso. Eles chamam eles para apresentar a eles o verdadeiro amor. O apóstolo Paulo, ele fala da largura, do comprimento, da altura, da profundidade deste amor, já apontando para a eternidade. Então, o que eles cristãos eles fazem? Eles começam mais tarde a abandonar tudo aquilo que haviam aprendido, começa a esfriar e começa a desviar do doutrinário. E aí então essa igreja, ela deixa de ser profético e passa a ser histórica. A paz do Senhor Jesus. Bem, Daniel, nós vimos aí a Zilza Silva, lá de Formigas. Eu acho que é uma resposta completa, né? Mas não custa nada a gente falar alguma coisa sobre a resposta. O que você pode nos ajudar? É interessante que a irmã ela disse, né, acerca até há um ponto na pergunta que fala sobre o desvio. Sim. Né? Quando uma igreja se desvia, né, a resposta ali quando sai do histórico, quando sai do profético e vai para o histórico. Né? Um ponto importante é que quando a igreja ela sai do profético e vai para o histórico, ela se torna uma instituição comum. Ela não consegue mais fazer aquilo que ela foi fundada para ser feito. Né? Um ponto importante também na questão
Éfeso foi deixando ali, era uma igreja que ele estava solidificando a doutrina e tal, e chega um momento que começa a entrar o paganismo e a doutrina, né? Ou seja, a gente pode pegar assim, a heresia, por exemplo, é o acréscimo de algo que não está na palavra ou retirada de algo que não está na palavra. E é o que começou a acontecer, foi deixando essas influências entrarem, e isso trouxe um prejuízo ali no início para a igreja. É interessante, eu não sei se vocês têm prestado muita atenção nisso. A igreja de Éfeso foi a primeira igreja e ali estava toda a essência. Tanto que João era quem tomava conta da igreja. Então a intenção do adversário era acabar no início da igreja. Vamos acabar. Então a gente acaba com a doutrina, não tem mais nada para se fazer, o povo vai se dissolvendo. Mas foi o contrário, né? Existia um grupo que era resistente ao adversário, trabalhou contra, e tem uma coisa que ela falou que foi sobre o primeiro amor, né? Exatamente, professor. Como o Daniel falou, a parte que eu achei interessante que a irmã trouxe foi em relação ao primeiro amor. Sim. O homem, quando ele deixa esse primeiro amor, ele perde esse contato, a intimidade com o Senhor. Então ele perde esse propósito de servir ao Senhor. E você vê o seguinte, como que uma igreja que estava começando a doutrina, solidificando a doutrina, esquecer dos milagres, esquecer daquilo que Jesus fez, esquecer tudo aquilo que o Senhor falou com João, tanto é que ele está diretamente com a igreja. E nós vamos ver mais na frente um pouquinho as desilusões desilusões não, nem falo isso, mas são os problemas que houveram contra as igrejas do adversário tentando acabar com a igreja. Amém? Tem alguma coisa mais a falar, Daniel? Tem alguma coisa? Não? Esmirna, né? Vou começar um pouquinho sobre Esmirna. Nós temos o diácono Adriano Arão, de Venda Nova, dos imigrantes lá do Espírito Santo. Vamos assistir a resposta dele, depois nós voltamos. Quando nós observamos que esta igreja deixou de ser profética para poder ser uma igreja que viveu um período histórico da palavra, quando nós lemos Apocalipse 2, versículo 9, eu sei as tuas obras e a tribulação e a pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nós podemos observar então que foi um período em que a doutrina do Senhor já estabelecida, ela começa a ser desviada através daqueles que adentraram na igreja, através daqueles que viviam um falso judaísmo, apontando e confrontando aquilo que era a palavra revelada, assemelhando assim então com a parábola do trigo e do joio em Mateus capítulo 13. E nós podemos colocar nos nossos dias que a palavra do Senhor está estabelecida, mas o joio, aqueles que estão no nosso meio, tentam combater a palavra revelada, apontando aquilo que é da sua razão, aquilo que é uma religião. Amém? A paz do Senhor Jesus. Então, Reinaldo, vamos lá. Nós vimos aí a resposta do Adriano Arão, e eu estou sempre falando que as respostas são muito boas, né? São completas. Mas você tem alguma coisa a acrescentar? Fala alguma coisa sobre a igreja de Esmirna? Pastor, a igreja ela sofreu grandes perseguições. Sim. Ela foi levada às arenas. E ali foi provada, eles provaram a fidelidade que eles tinham ao Senhor. Sim. E ao passo que aqueles que eram a igreja infiel, eles blasfemavam, né? Ali era visto, né, como sinagoga de Satanás, como o Senhor. E muitos servos foram levados para as arenas por esses traidores, né? Não sei se vocês estão acompanhando os nossos programas, nós estamos falando sempre o seguinte: toda vez que alguém ia até a arena para morrer, tá? Antes de morrer, eles eram levados a uma cela e o povo ficava gritando sobre César. O que acontecia ali? As famílias saíam das celas cantando, sendo direcionados aos leões para morrer. Morriam os pais, os filhos. E o que aconteceu a vocês? Teve um momento em que as pessoas estavam aceitando o Senhor pelo sacrifício deles. Pronto. Acabou? Não, não vamos. A gente tem que acabar com esse pessoal. E um historiador, essa semana retrasada, ou há 4 semanas atrás, ele falou o seguinte, que foi tanto sofrimento
que o romano ele ia até a língua das pessoas e arrancava, cortava a língua das pessoas para eles não cantarem. Mas eles entravam na arena sangrando e as pessoas viam aquele sofrimento como um bom testemunho, o primeiro amor, porque eles sabiam que mesmo morrendo, eles iam alcançar a ressurreição. Amém? Amém. Vai falar alguma coisa? Tem algo muito importante sobre Esmirna, né? Que o Senhor ele fala assim: eu conheço tua pobreza, Sim. porque na maioria do povo ali de Esmirna eram escravos, eram pessoas, né, pobres. Mas tu és rico. A maior riqueza da igreja de Esmirna foi o testemunho. O testemunho fez com que a igreja ela chegasse mais longe. Tanto o pastor citou a questão aí das arenas, né? Tem até um Tertuliano, ele fala assim: ó, o sangue dos cristãos é o adubo, é o que vai fazer crescer a igreja. E esse foi o testemunho. Em Éfeso, a igreja ela é solidificada na doutrina. Mas agora, como vivem as pessoas que seguem essa doutrina? Essa resposta vem em Esmirna. Eles não amam o Senhor Jesus. É uma sequência, né? Passou por Éfeso, isso. Passa pela luta toda. E uma coisa muito interessante que a gente precisa notar é que mesmo no grande sofrimento, o povo foi fiel. A doutrina se manteve. Não é isso? E nós vemos que hoje nós conseguimos alcançar aquela grande bênção que aqueles que morreram, que foram levados à cruz, né? Levados às arenas em nosso favor. Mais alguma coisa, Reinaldo? Daniel? Não? Então vamos lá, Pérgamo. Nós temos o vídeo de Sabrina Salles, de Belo Horizonte. Nós vamos assistir e vamos voltar. A nossa conversa que está tão boa, né? Amém. Amém? Vamos lá. A igreja de Pérgamo, ela deixou de ser profética devido às heresias da doutrina de Balaão, que foi introduzida com práticas pagãs, e também a doutrina dos nicolaítas, que foram introduzidos comportamentos imorais. Então, o que era dito, né? Era pregado que eles poderiam amar a Jesus e viver assim da forma que eles quisessem. Então, estava havendo uma permissão da mistura entre o santo e o profano. E o texto da palavra do Senhor que confirma é o capítulo 2 de Apocalipse, versículo 14, que diz assim: mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá o que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. E no versículo 15 também, que diz: assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. A paz do Senhor Jesus. Bem, Daniel, nós vimos aí a resposta da Sabrina Salles, lá de Belo Horizonte, sobre a igreja de Pérgamo. O que você tem a acrescentar ou comentar alguma coisa? Em Pérgamo, a tática do adversário muda. Né? Sim. Vieram em Éfeso solidificar a doutrina, aí começam as perseguições, nós temos que acabar com esse povo literalmente, mas não dá certo. Então agora o adversário ele faz uma tática diferente e até mais sutil, né, que é entrar, né, introduzir, né, e até a palavra Pérgamo, né, esse casamento pervertido, né, que a irmã até falou, e agora começa a perverter essa união, né, que a gente vê lá no Edito de Milão, Constantino, vem essa união do Estado com a igreja. Isso prejudica muito a igreja, porque começa a institucionalizar a igreja e a igreja começa a perder novamente, né, em parte, não os fiéis eles sempre existiram, mas em grande parte começa a perder, desviar o foco, que era a eternidade, começa a trazer, fixar a igreja a pensar só nas coisas que são... Eu não sei se vocês conhecem, devem conhecer, né, teu pai deve ter falado com você alguma vez sobre isso. Existe uma premissa que é o seguinte: quando não se pode com ele, junte-se a ele. Foi justamente o que o adversário fez. Não estava podendo acabar com a doutrina, não podia acabar com a igreja, então vamos juntar. Então a gente vai dissolver toda essa doutrina que tem lá. Não conseguiu, porque os remanescentes já estavam ali sabendo aquilo que estava acontecendo. Nós vamos ver várias coisas, né, sobre, e a Sabrina fala muito bem sobre isso. Mas no momento atual é entender isso. A união foi justamente isso. Eu não estou conseguindo acabar com eles, eu vou me juntar a eles.
vamos juntar a igreja. Aí veio a primeira igreja, não é, do Império Romano, que começou lá em 313, no Edito de Milão. Tá? Quer falar alguma coisa, Reinaldo? Pastor, é interessante que essa ação ela é vista como inesperada, né, pela igreja, né? E quando Constantino ele traz aquela palavra de paz, e porque a igreja já padecia uma perseguição de quase 300 anos. Sim, 290 anos de perseguição. Com a perseguição. E essa perseguição ela se iniciou lá com Estevão e termina com a morte de Antipas. Né? Sim, a morte dos grandes mártires, né? Exatamente. Começa lá com Estevão e vem andando, vem até Antipas. Você imagina 290 anos de perseguição a uma igreja. Né? E se a gente contar desde Éfeso, vai muito mais. Muito mais. Isso aí para vocês que são diáconos, acho que é um sustentáculo da fé de vocês. Mais alguma coisa, Reinaldo? Não? Então vamos lá, a igreja de Tiatira. Nós temos a nossa irmã Eunice Almeida, de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Nós vamos assistir o vídeo e depois voltamos. Se tiver alguma coisa para falar, a gente fala, senão a gente segue em frente, tá bom? Apocalipse 2:20. Mas tenho contra ti, que toleras Jezabel, que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. A igreja de Tiatira deixou de ser profética quando ela tolera no meio dela Jezabel, quando ela aceita os sacrifícios da idolatria e prostituição. Ela está enganando os servos para que continuem nos mesmos erros da igreja de Pérgamo, que é a prostituição espiritual e idolatria. Essa igreja trocou a salvação pela graça pela salvação pelas obras. O reino espiritual pelo reino material. Essa igreja trocou a direção do Espírito Santo, abandonou o verdadeiro amor que é Jesus por deuses estranhos. Passou a viver uma religião pela razão do homem. Essa igreja desprezou a possibilidade de Deus agir no meio dela, abandonando a revelação e a profecia para viver segundo a sua razão, falsas doutrinas e materialismo, visando o interesse para este mundo e não para a eternidade, negando o sacrifício do Senhor Jesus. Nessa igreja, o evangelho foi enterrado, pois não havia como estar no meio dela. A profecia não existia mais e essa igreja deixou de ser profética. Aqui o tesouro foi enterrado porque o coração do homem, a sua razão, o interesse humano, tomou conta em Tiatira. Hoje, esse tesouro é somente revelado à igreja fiel, aqueles que vivem a profecia, essa doutrina, os remanescentes fiéis. Esses remanescentes, eles têm o tesouro revelado em suas vidas, a paz do Senhor Jesus. Bem, Reinaldo, agora nós vamos falar sobre Tiatira. Nós vimos a resposta da Eunice lá de Uruguaiana. Vamos ver, vamos conversar um pouquinho. O que você tem a falar sobre a igreja de Tiatira, o desvio da igreja de Tiatira? Bom, pastor, o desvio ele fica caracterizado quando alguns irmãos eles toleram o espírito de Jezabel entrar na igreja. Como nós conhecemos na palavra, acho que Jezabel ela tomou o governo de Israel mesmo tendo o rei constituído. Então, este ato dela, ela levou o povo a cometer abominações, prostituição, e esse espírito operou a mesma coisa na igreja, fazendo com que ela se desviasse do profético e passando a adorar outras, como é que eu posso dizer? Entrou aí nas imagens, não é? Imagens. Não é aquilo que a gente estava conversando, né? Ali começa a entrar as imagens, começa a entrar toda aquela liturgia. Que depois a gente vai ver posteriormente, só que com Lutero na Reforma vai acabar. E essa liturgia vai entrando, né, vai afetando certas doutrinas, principalmente a doutrina da graça. Graça é o favor imerecido. Aí começa a anular a eficácia do sangue de Jesus, começa a tirar o Senhor Jesus do centro. Não, agora é algo que você faz, você tem que chegar, agora o caminho é do homem para Deus, e não mais Deus para o homem. A gente tem ouvido sempre aí que se o Senhor Jesus não se revelar, não tem salvação. Agora o caminho começa a se inverter, agora você paga, agora você faz isso, aquilo. Deixa de ter a cruz, não é a cruz, deixa de ter o sacrifício na cruz para ter o valor monetário. Para ter o valor, isso. É interessante, Daniel, que é o seguinte, em tudo eles tentaram anular a eficácia do sangue de Jesus, o Cordeiro Eterno e o sacrifício. E a igreja, Reinaldo, passou a ser
deixou de ser profética para ser agora uma simples instituição. Politizada, é aquilo que você falou. Começa a controlar muito, começa a deter o poder. Justo, justamente. E você vê o seguinte, que tudo aquilo que eles colocam, os dogmas, né? Era tudo para tirar a eficácia daquilo que realmente era doutrina. Você não vê, ou vamos ver nos dias de hoje, né? Quantos saem, e a primeira coisa que ele fala é o quê? Quem sai? Você sabe o que ele fala? Ataca o sangue. Ataca o quê? Ataca o poder do sangue de Jesus. Ele ataca a doutrina do sangue. Isso. Depois ataca a doutrina da consulta à palavra. E ataca principalmente, né, os dons espirituais. Isso não existe. Eu usava, mas não existe. Então, tudo isso aí a gente começa a ver a mão do adversário tentando contaminar. E nós vemos que hoje a contaminação para nós hoje está zero, né? Nós temos ainda um grupo remanescente que vai entrar no reino dos céus. Amém? Sardes. Thales Gomes de Natal é um jovem que vai falar conosco, gravou um vídeo, nós vamos assistir e depois voltamos. Amém. Meus irmãos, nós entendemos que o desvio doutrinário se caracteriza em Sardes quando o Senhor fala que a obra de alguns eram imperfeitas, ou seja, a obra da igreja infiel. Eram imperfeitas porque aquele grupo seguia uma doutrina, um projeto que tinha influência humana, influência do mundo, influência do adversário. Mas, meus irmãos, o projeto de Deus, ele é perfeito, porque ele foi feito para a salvação do homem. Nós podemos, por exemplo, colocar o conceito aqui de perfeito, que perfeito é aquilo que não apresenta falhas ou defeitos e que está completamente adequado ao seu propósito. Ou seja, meus irmãos, o projeto de Deus para a igreja, ele está completamente adequado para nós. E como Paulo disse lá em Romanos, no capítulo 12, verso 2, e não vos conformeis com este mundo, a igreja infiel se conformou, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a perfeita vontade de Deus, meus irmãos, é que nós continuemos fiéis ao seu projeto de salvação. A paz do Senhor Jesus. Bem, Daniel, vamos lá falar sobre Sardes. E aquilo que eu estou falando para vocês, as respostas estão tão boas, né? Que é só mesmo de falar alguma coisa, é só para dar um acertozinho. O que você pode nos ajudar? Interessante ali que o irmão ele cita, né? As obras imperfeitas. Sim. A igreja ela estava vindo uma caminhada e realmente, né, a palavra estava escondida, os dogmas, as liturgias, tudo que a gente acabou de falar. Então eram obras imperfeitas, né? Sim. Obras imperfeitas também seriam o que é imperfeito é o que é em parte, não em todo. E isso é uma característica da igreja infiel e de uma falsa doutrina. Eles pegam parte, não pegam o todo. Era o que estava acontecendo até aquele momento. Eles fracionam, né? Eles fracionam, isso daí. Eles são muito seletivos naquilo que eles ensinam, naquilo que eles escolhem passar, né, para as igrejas. Mas século XVI ali vem Lutero, os pré-reformadores, na verdade. Sim. O Espírito Santo começa a preparar homens, levanta esses homens e aí a palavra ela começa a aflorar novamente. Ela se descortina, se descortina, né? A revelação. É interessante, quando você fala de Lutero, teve, numa dos nossos programas, um jovem ele falou o seguinte, que Lutero desejava ir a Roma para conhecer. E quando ele voltou tão decepcionado que ele queria fazer a reforma. Mas é uma realidade. Você vê, o povo não conhecia a Bíblia. Latim, né? A missa prega em latim, tudo aquilo que aconteceu. Mas vamos lá, Reginaldo, o que você pode nos ajudar? Não, pastor, essa situação da igreja, esse período, essa igreja ela recebe duras críticas do Senhor. Sim. E o Senhor a via como uma igreja morta. Embora havia todas essas liturgias, né? Toda aquela pompa, o luxo, todo controle, todo controle, né? Ela deixa de ser serva para ser senhora. Então, mas aos olhos do Senhor ela está morta, porque não há nada de profético nela. Ela vive só para este mundo, ela é voltada somente para as coisas desta vida, né? E isso durou, como o senhor falou aí, 1000 anos. Né? É interessante, Reinaldo, você usou uma palavra que eu não tinha tentado. Ela deixou de ser serva e agora ela passa a ser senhora. Foi a instituição da mulher, né? Agora existe alguém intermediário. Nós sabemos que acabou lá na cruz, no dia que Jesus morreu, o céu de alto a baixo, e Lutero veio justamente com isso. Olha, não existe intermediário
entre Deus e o homem a não ser o Senhor Jesus. O homem tem o direito de ler livremente as Escrituras. Então, de tudo aquilo que ele propôs, eu acho que veio justamente entrar num período em que a imprensa, não é, foi criada. O primeiro livro que foi impresso, sabe qual foi? Foi a Bíblia, né? Essa questão da imprensa até é importante, porque Gutenberg ele usa a tecnologia mais ele vê naquilo uma forma dele, e às vezes há tantas pessoas que criticam até a questão do satélite, mas nós estamos fazendo o que Gutenberg fez naquele tempo. Estamos usando a tecnologia a nosso favor para que gere salvação. Nós estamos usando aquilo que hoje o próprio mundo está nos oferecendo, não é? Você vê, eu estava vendo esse dia uma mensagem do teu pai. Ele pregou, ele falando em espanhol. Nada mais é do que a inteligência artificial. Então, nós começamos a ver hoje em que tudo, e o pastor Gedeti comentou isso na penúltima Escola Bíblica Dominical, a evolução, não é, da inteligência artificial. E nós estamos aprendendo com isso, em favor da obra e em favor do Espírito Santo. Amém? Amém. Então, vamos à pergunta número 2. Tá? Pergunta número 2, ela é pequenininha, lendo Apocalipse capítulo 3, verso 3. Quais foram as ações da igreja fiel para voltar ao projeto do qual o cristianismo se desviou? Eu separei dois vídeos. Da Iandra Arão, também lá de Vila Nova, não é? E do Tiago Moraes de Belém. Vamos assistir o vídeo, depois voltamos. É rápido a volta nossa. As ações que a Igreja Fiel tomou para voltar ao projeto de salvação foi ela lembrar do que ela tinha aprendido lá em Éfeso, onde a doutrina foi estabelecida. E essa doutrina estabelecida capacitou essa igreja de enfrentar as oposições que iriam se levantar contra ela. E agora já em Sardes, onde o tesouro, que é a palavra de Deus, estava escondido, foi revelado. E essa descoberta foi o divisor do período histórico e profético em Sardes. E o conselho deixado foi guardar e arrepender, que é um alerta para a vinda do Senhor Jesus. E é a partir dessa igreja que o despertar para o arrebatamento ocorre. Amém? A paz do Senhor Jesus. As ações da Igreja Fiel em Sardes para retornar ao projeto profético que uma igreja histórica do cristianismo se desviou estão descritos na carta à igreja de Sardes, no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 3, que diz: Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Então nós podemos entender aqui no conselho do Senhor que os restantes de Sardes deveriam lembrar dos fundamentos da doutrina apostólica de Éfeso. E eles deveriam guardar e se arrepender. E nós podemos aqui, irmãos, nesses 3 verbos, nesses 3 conselhos do Senhor, nós podemos identificar a Trindade, porque o lembrar, ele está ligado ao Pai, à onisciência do Pai, à presciência do Pai, quando ele lembra do homem e o elege para a salvação. O guardar está ligado ao Filho, o Senhor Jesus, porque ele diz em João: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E o arrepender, ele está ligado ao Espírito Santo, porque o arrependimento é uma operação do Espírito Santo que convence o homem e o transforma de dentro para fora, porque o arrependimento verdadeiro, ele gera desejo de mudança. Então nós vemos a salvação como um ato e um processo. A eleição na lembrança do Pai acerca do homem, o chamado na revelação
do Filho, onde o homem ele tem que guardar a revelação de Jesus na sua vida, e nós temos o processo da salvação que se dá no arrependimento, quando o Espírito Santo conduz o homem numa obra de santificação, de transformação. Evangelho sem transformação é apenas uma religião. Aos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Bem, eles falaram em 4 verbos: lembrar, guardar, arrepender e vigiar. Você quer falar sobre lembrar? Sim, pastor. É interessante que podemos louvar o Senhor, né? Porque mesmo que a igreja ela tenha se afastado daquilo que era o profético, o Senhor ainda ama. Sim. Ele traz ali para a igreja a forma como ela pode voltar a viver aquilo que ela ama. E era necessário que eles lembrassem daquilo que receberam na igreja de Éfeso. A doutrina revelada, os dons espirituais, a operação do Espírito Santo. E era necessário buscar novamente do Senhor essa doutrina revelada, se arrepender das obras más e viver em comunhão no corpo. Foi lembrado um verso de Atos 2:42 que diz o seguinte: preservaram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Interessante, quando você está ceando, uma das frases de Paulo é o seguinte: fazer isso em memória de mim. Todas as vezes que nós ceamos, nós devemos lembrar lá do sacrifício de Jesus. Nós passamos agora pela Páscoa e muitas pessoas não sabem o grande significado da Páscoa. Né? Não trazem Jesus à memória. Não trazem. Isso é importante. Nós precisamos. Você tem 2 filhos ou 3, né? 2 filhos. Você ainda não tem filhos, mas é lembrar, né? Lembrar do grande sacrifício de Jesus, da grande Páscoa que foi a saída do povo do Egito. Interessante que o judeu hoje ele continua lembrando. Eles fazem todo o ritual, uma mesa com pães asmos, com tudinho, tá? Mas vamos à frente? Então vamos lá, Daniel, guardar, obedecer a palavra. Interessante que quando a gente se fala em guardar, né, a doutrina ela tem um conteúdo. Sim. O conteúdo da doutrina é a verdade. Né? Quando nós não guardamos a doutrina é porque deixamos a verdade. Sim. Né? Então é um caminho de volta à verdade. Isso é importante porque, né, Paulo ele diz, quando escreve a Timóteo, que chegaria um tempo que não suportariam a doutrina, no caso, a sã doutrina, a verdade, né? O conteúdo da doutrina que é a verdade. E é muito importante nós guardarmos. Então, quem guarda, obedece. Obedece. Quem guarda, tem a palavra recebida. E interessante que é o seguinte: a obediência é a prática da palavra. Quem guarda a palavra, guarda no coração. Guarda no coração, que é aquilo que vem de Deus. Eu lembro que lá no início da obra, meu pai, que já partiu há algum tempo atrás, ele falava o seguinte: existe uma coisa que nós aprendemos na escola, que é o ABC. Na obra nós aprendemos o contrário, nós aprendemos o obedecer. E a obediência é o princípio de todas as coisas. Você hoje obedecendo, você tem batismo com o Espírito Santo, você tem todo o renovo, né, no casamento, na vida familiar. Amém? Então vamos lá. Arrepender-se. Você fala ou o Reinaldo fala? Nesse arrepender-se, até o irmão ele disse, né, o irmão lá de Venda Nova, ele falou a respeito da salvação. E arrepender-se está ligado muito ao processo de salvação. Sim. O ato de salvação ele tem a ver com a escolha, primeiro, na eleição soberana de Deus, no chamado, né? Mas quando a gente fala de processo de salvação, a gente está falando de um processo que é marcado por transformação de vida. A gente até costuma falar que o ato de salvação é quando Deus te tira do mundo, o processo de salvação é quando Deus vai tirando o mundo de dentro de você, porque é um processo em santificação. Então é muito importante, né, arrepender-se, né, reconhecer o erro, né, reconhecer e corrigir rota, voltar ao caminho, né? A gente falou muito sobre voltar ao primeiro amor, lembrar, tudo isso traz essa noção de ir voltar para algum lugar. Voltar para algum lugar. Interessante que o arrependimento que você falou, ele é profundo na nossa vida, né? Deus deu 1000 anos para a igreja se arrepender.
nesse processo todo. Mas existe uma coisa interessante, que o arrependimento não é uma tristeza. Tá? Não é tristeza, mas é uma volta real ao propósito de Deus nas nossas vidas. Isso. Então, o arrependimento, quando você se arrepende dos seus pecados, quando você se arrepende de tudo que você fez, você tem uma volta lá atrás, ao primeiro amor. A gente tem um exemplo claro na Bíblia dessa dualidade, que é Pedro e Judas. Sim. Judas, remorso, aquele choro, e Pedro passa por isso, mas ele voltou. Né? E Judas, ao fim, não foi o mesmo. É importante isso, voltar, se arrepender. Não é? Todos esses que saíram se arrependendo, o seu claro vai dar sempre uma oportunidade. Isso. Também tem um outro verbo que é vigiar, Reinaldo, o que você pode falar? Pastor, vigiar, só vigia quem tem algo de valor para guardar. Algo que é precioso para ele, que ele não pode abrir mão. Algo que vale a vida dele. Então, a igreja, tudo isso que nós falamos, se a igreja ela não vigiar, tudo perde valor. Porque o adversário, a palavra diz, né? Guarda o que tens, né? Para que ninguém tome a tua coroa. Então, é necessário essa vigilância. E é uma vigilância para a vida inteira. Porque nós, como o Daniel falou, né? A gente volta para o Senhor. Sim. Mas nessa caminhada, se a gente desistir dela, não tem para onde ir. Não tem, não temos outro lugar, não temos um caminho. Para onde iremos nós? Além do Senhor, exatamente. Interessante, Reinaldo, o valor, não é, está naquilo que o Senhor tem depositado em nosso coração. O que é que Deus tem depositado no seu coração, né? A porção dobrada do Espírito Santo. Vigiai e orai. Né? Para quem não entende, nós vemos tantos versos sobre vigilância, né? E o Senhor tem nos chamado a atenção justamente agora. Vigiai. Que não sabeis o dia nem a hora da volta do Senhor. Amém? Quer falar mais alguma coisa? Não? Não? Pergunta número 3, lendo Apocalipse capítulo 2, verso 2 e 3. O que caracterizou os remanescentes em cada carta? Nós queria que você citasse o texto e uma aplicação profética. Nós vamos passar direto para a igreja de Esmirna, para o nosso comentário. Depois vamos pular também para a igreja de Tiatira e Sardes, tá? Então agora nós vamos ver o vídeo lá do nosso obreiro Patrick Teixeira, que é uma figurinha carimbada do nosso programa, né? Todo mundo vê e comenta sobre ele, lá de Caetité, Bahia. Vamos ver e depois voltamos. Em resposta à pergunta 3, letra B, na carta à igreja de Esmirna, alguns remanescentes fiéis foram identificados conforme o texto de Apocalipse, capítulo 2, verso 10, na expressão alguns de vós. O que caracterizou e identificou os fiéis em Esmirna foram 10 ondas de perseguições e oposições em que os remanescentes, mesmo tendo que enfrentar a morte, não negaram a fé. A igreja fiel sempre enfrentou oposições, provações e aflições, e diante dessas situações é que realmente se manifesta quem é fiel. Mesmo sofrendo oposições, a igreja não nega a sua firmeza em ser fiel e definida como serva do Senhor. A todos a paz do Senhor Jesus. Bem, vamos lá, Reginaldo. Nós vimos aí a resposta da igreja de Esmirna do Patrick Teixeira. Eu acho que ela foi muito bem formulada, não sei se vocês viram isso, né? Está bem fechadinha. Acho que se tiver algum comentário, é um ou outro muito pequeno. Mas tem alguma coisa para falar? Bom, pastor, a igreja ela sofreu muitas perseguições. Sim. Mas mesmo diante dessas perseguições, ela não nega a sua fé. Ela se mantém firme. Ela se mantém definida diante do Senhor. Sim. Daniel? Essa questão das 10 ondas de perseguição não foi uma ou duas perseguições, foi um período muito grande, né? Nós já falamos aqui sobre essas perseguições, mas pergunta que ficaria, o que faz a igreja suportar todo esse tempo de perseguição? A fé. Porque nós falamos de uma fé inabalável que a igreja tem, mas para a fé ela se tornar inabalável, ela tem que ser abalada. E tem sido, hoje nas provas, hoje as arenas são outras, mas a nossa fé, ela continua inabalável. A arena deixou de ser aquela que matava diretamente. A arena hoje, ela mata indiretamente e com
de poucas coisas, sutil. Né? A sutileza é tão grande que as pessoas vão indo e não percebem que estão sendo envenenadas pelo adversário. Isso aí. Não é isso? Exatamente. Podemos, então, falar direto de Tiatira? Jovem Cláudio Gabriel, aqui do Rio de Janeiro, ele tem um transtorno, nós vamos ver a resposta dele, é muito perfeitinha, depois voltamos. Em Tiatira, o texto está no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 26. E ao que vencer, guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Mas eu vos digo, e os restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Apocalipse capítulo 2, versículo 24. O remanescente de Tiatira é aquele que não aceitou a doutrina de Jezabel, isto é, a idolatria, a corrupção doutrinária, identificado como os restantes, um grupo fiel em meio à apostasia. Profeticamente aponta para os servos, que não se prostraram diante do sistema religioso corrompido, mantendo a sua comunhão e fidelidade ao Senhor. Esse remanescente tem autoridade espiritual, poder sobre as nações e discernimento para rejeitar o ensino religioso. Antes de falar qualquer coisa, eu queria dar os parabéns ao Gabriel. Você conhece ele, né? Conheço, congregou com a gente na Clube da Rocha. Desde pequenininho, né? Isso, desde novo. Desde novinho estava lá. Agora ele está na igreja, se eu não me engano, lá de perto da Barra da Tijuca. Acho que Itanhangá. Itanhangá. Gabriel, volta a gravar. Nós gostamos. Está devendo o Manaim, né? Não está indo mais ao Manaim. Estamos esperando. Vamos lá. O Reginaldo, tu quer falar alguma coisa? Pastor, interessante que a aplicação profética que a gente pode ver, né, que sempre existiu no meio da igreja, a igreja é infiel. Sempre esteve ali, Jesus ele fala, né, no joio do trigo. E ao longo dos tempos, e até nos nossos dias atuais, não é diferente. Não. Nós ainda conseguimos contemplar isso dentro da igreja. Sim. Daniel? Tem um ponto importante, né, que é o discernimento, né? O discernimento, ele identifica a fonte por trás de uma ação. Saber, né, nós sabemos que tem 3 fontes, pode ser, né, do Senhor, pode ser do adversário, pode ser até mesmo do homem. E o discernimento, ele é um grande instrumento para os últimos dias, né, por causa do engano. Haveria engano, então a igreja ela saiu vitoriosa quando ela discerniu o momento que ela está vivendo, aquilo que era do Senhor e aquilo que não era do Senhor. Então o discernimento é um ponto muito importante para esses restantes de Tiatira. Amém. Podemos passar à frente? Amém. Igreja de Sardes, nós temos a Poliana Alves, de Joinville, Santa Catarina. Vamos ver o vídeo e depois voltamos. A igreja de Sardes é uma igreja que não contaminou seus vestidos, então está falando ali do seu testemunho, né? Uma igreja que ela recebeu, ela ouviu e ela guardou. Então essa é a característica dessa igreja. A paz do Senhor Jesus. Bem, Daniel, vimos aí a igreja de Sardes, a resposta da Poliana. O que você tem para agregar a resposta dela? Muito bem dada a resposta, né? E uma questão ali, o espírito que agiu na igreja, né, de Sardes ali é o espírito de fortaleza. E ela citou algo muito importante, que é o testemunho. A igreja é forte não quando ela detém poderes aquisitivos e tudo que a gente já falou nesse programa aqui, não. A igreja é forte quando ela testemunha, quando ela tem um testemunho. Até o Reinaldo vai falar sobre a questão do batismo com o Espírito Santo, que é a questão do poder para testemunhar. Então, o testemunho é uma marca de fortaleza da igreja. Com certeza, Reinaldo. Eu achei também muito interessante essa parte que ela falou, né? O testemunho da igreja, né? E para trazer esse testemunho de uma vida transformada só pelo Espírito Santo. Sim. Porque ele traz aquilo que é da eternidade, né? Aquilo que é do Pai, e a igreja ela consegue transmitir essa herança, né? Através desse batismo. Começa uma renovação espiritual, né? Exatamente. Amém? Amém. Bem, agora nós vamos entrar numa parte especial, que é as crianças. Nós vamos cantar junto com as crianças um hino, depois voltamos. Amém? Existem segredos na tua palavra que só teu Espírito pode revelar. Ensinos de
Bem, as crianças cantam, nós cantamos juntos, né? O Senhor tem operado. E tem um testemunho que eu sempre falo de um pastor, em que ele diz o seguinte: quando as nossas crianças cantam na igreja, e oram ao Senhor e glorificam ao Senhor, há uma operação de maravilhas dentro da igreja. Muitos já foram curados, muitos já foram libertos pelo louvor das crianças. Amém? Amém. Eu não vou fazer a pergunta das crianças, porque a mãe da Sara Fagundes, lá do Espírito Santo, ela já faz. Nós vamos assistir o vídeo dela e da Ana Luísa, também lá do Espírito Santo. Vamos ver o vídeo e depois voltamos para fazer um comentário rápido, tá? A Sara vai responder a pergunta das crianças. Sara, e eles comerão do fruto? Isso, da árvore da vida. Isso, da vida, que está no meio do paraíso de Deus. A paz do Senhor? Sim, vamos lá. Lendo Mateus, capítulo 13, versículo 8 e Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, qual foi a promessa que o Senhor fez para aqueles que receberam a palavra de Deus e deram frutos? Você sabe qual foi a promessa? Sim. Qual que foi a promessa? Eles comerão fruto na árvore da vida, e a árvore da vida fica onde? No paraíso de Deus. Ah, muito bem. Apocalipse 2, capítulo 7 nos diz assim: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Amém. Queria fazer um comentário sobre a Sara, mãe da Sara ali ajudando a ela responder. Muito bom, minha irmã, continue assim. Ana Luísa também respondendo direitinho. E o Senhor está operando na vida das crianças. Vamos então agora à parte de acessibilidade. Nós separamos 2 vídeos, da Aline Máximo, de Serra, no Espírito Santo, e da Maria Clara, também do Espírito Santo. Nós vamos assistir e depois voltamos. Lendo Mateus, capítulo 13, verso 8, e Apocalipse, capítulo 2, verso 7, o que Deus promete para quem ouve e entende a sua palavra? Responde para nós, Alice. Amém. A todos a paz do Senhor Jesus. Ei, Maria Clara, a paz do Senhor Jesus. Ei, mamãe, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Sim. Então vamos responder as perguntas da classe de acessibilidade? Sim. Vamos lá. Lendo Mateus, capítulo 13, versículo 8 e Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, o que Deus promete para quem ouve e entende a sua palavra? Você sabe? Sim. Ele prometeu nos dar o fruto da árvore da vida. Da árvore da vida. E a árvore da vida fica no paraíso de Deus. Ah, muito bem! A paz do Senhor Jesus. Amém, minhas irmãs. Que grata é a satisfação da gente ver as mães ajudando, né? A Maria Clara pequenininha, ainda aprendendo, a Alice já falando com tranquilidade. Nós agora estamos encerrando o nosso programa. Eu queria que vocês entendessem uma coisa: participação da Igreja de Coelho da Rocha. Não é só a escrita, mas também o vídeo. Lembre ao pastor Michel para que ele pegue o grupo de jovens individual e grave as participações. É muito bom quando a igreja participa. Tem uma região, a região nova agora, né? Está grande. Nosso canal no YouTube, pede a igreja lá para ativar as notificações, tá bom? Lembrar vocês dois, 3.6. Você conhece os 3.6? Não? Não. Curtir, compartilhar e comentar, tá? Leve a igreja a curtir esse programa nosso. É muito importante isso, né? Porque sem o like do programa, nós não chegamos a canto nenhum, tá? Essa semana nós temos quase 3.000 visualizações e quando a gente vai ver as curtidas dá 250, muito pouco, tá? Na hora que tu passar o link, vocês passarem, pede para dar o likezinho, tá? Daqui a pouco lá em Coelho da Rocha, o pastor Michel vai fazer o culto de glorificação ao Senhor, tá? E 20 horas, peguem, outro pedido que eu faço a vocês, toda a sua carteira do WhatsApp. Manda o link
Né? Se você mandar para 200 e uma pessoa ver, nós já evangelizamos uma pessoa. Amém? Agradeço a vocês por ter vindo. Espero que não seja a última vez, mas a primeira de muitas. Agradeço ao pastor Michel por vir, tá bom? Paz do Senhor, paz do Senhor. Paz do Senhor.